Mística Cidade de Deus, capítulo 2, livro 6, tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Maria Santíssima acompanha e colabora com o Salvador em sua pregação. Cuida das mulheres que o seguiam e em tudo procede com suma perfeição. Impossível escrever tudo quanto Cristo realizou. Não estaria fora do contexto desta história ela escrever as heróicas obras de Cristo, nosso Redentor e Mestre, porque em quase todas a sua Mãe Santíssima tomou alguma parte. Não posso, contudo, empreender tão árduo trabalho que excede as forças e capacidades humanas. O evangelista São João, depois de haver escrito tantas maravilhas de seu Mestre Divino, diz no fim de seu Evangelho que Jesus fez muitas outras coisas e que, se fossem todas escritas, os livros não poderiam caber em todo o mundo. O que pareceu impossível ao evangelista, como poderá presumir uma ignorante mulher, mais inútil que o pó da terra? O necessário e conveniente, o suficiente e superabundante para fundar e conservar a Igreja foi escrito pelos 4 evangelistas, e não é preciso repetir esta história. Nesta história, todavia, para compô-la e não deixar em silêncio muitos dos atos da grande rainha que eles não escreveram, será forçoso referir algumas particularidades, escrevê-las e guardá-las na memória. Servirá de consolo e utilidade para meu aproveitamento. O mais, que não foi escrito pelos evangelistas nos evangelhos, e nem eu tenho ordem para escrever, fica reservado para a visão beatífica, onde, com especial gozo para os santos, será contemplado no Senhor, e ali o louvarão eternamente por obras tão magníficas. Maria acompanha Jesus. De Caná da Galileia, nosso Redentor se encaminhou para Cafarnaum, grande cidade muito povoada, próxima ao mar de Tiberíades. Ali esteve alguns dias, como diz o evangelista São João, conforme João 2,12. Mas não muitos, porque chegando o tempo da Páscoa, foi se aproximando de Jerusalém para celebrá-la no dia 14 da lua de março. Tendo deixado sua casa de Nazaré, sua Mãe Santíssima acompanhava-o para segui-lo na pregação até a cruz. Só em algumas ocasiões se separavam por alguns dias, como quando o Senhor foi ao Tabor, em Mateus 17:1, ou para cuidar em alguma conversão em particular, como o da Samaritana, ou porque a Divina Senhora ficava terminando de instruir e catequizar algumas pessoas. Logo, porém, voltava para a companhia de seu Filho e Mestre, seguindo o sol de justiça até o acaso de sua morte. Nestas peregrinações, tanto a Rainha do Céu como o seu Filho Santíssimo caminhavam a pé. Se Jesus se cansou nestas caminhadas, não consta, como consta do Evangelho, conforme João 4,6. Qual seria o sacrifício da Puríssima Senhora e quantas fadigas sentiria em tantas viagens? Com este rigor tratou a Mãe de Misericórdia o seu delicadíssimo corpo, e só neste ponto foi tanto que o que trabalhou por nós, que todos os mortais jamais lhe poderão pagar o quanto lhe devem. Algumas vezes permitiu o Senhor que chegasse a ter tantas dores e falta de forças que era necessário sustentá-la milagrosamente. Nestas ocasiões mandava-a descansar em algum lugar durante alguns dias, outras vezes tirava-lhe o peso do corpo, de modo que andasse com tanta facilidade como se voasse. Estima de Maria pela palavra de Cristo. A Divina Mestra levava gravada em seu coração toda a doutrina e lei evangélica, como acima já expliquei. Apesar disso, era tão solícita e atenta em ouvir a pregação de seu Filho Santíssimo como se fora uma discípula novata. Tinha ordenado aos seus anjos que a ajudassem e, se fosse preciso, a avisassem para não perder a pregação do Divino Mestre a menos que estivesse ausente. Sempre que Jesus pregava, a Grande Senhora o ouvia de joelhos e no máximo de sua capacidade. Só ela dava o culto e reverência devidos à sua pessoa e doutrina.
Como tenho dito muitas vezes, ela sempre conhecia as operações da alma santíssima de seu filho. Via que, ao mesmo tempo que ele pregava, ele orava interiormente ao Pai, para que a semente de sua santa doutrina caísse em corações bem dispostos e produzisse fruto de vida eterna. Fazia então a piedosa mãe a mesma oração pelos ouvintes do Divino Mestre e lhes augurava os mesmos bens, com ardentíssima caridade e lágrimas. Sua profunda reverência e atenção era ensinamento para todos aprenderem o apreço que deviam fazer das palavras do Salvador do mundo. Conheceu também o íntimo dos que assistiam à pregação de seu Filho Santíssimo, o estado de graça ou de pecado de suas almas, os vícios ou virtudes que possuíam. A diversidade destas disposições ocultos à comum capacidade humana produzia na Divina Mãe diferentes e admiráveis efeitos todos de altíssima caridade e de outras virtudes. Inflamava-se de zelo pela honra do Senhor e para que o fruto de suas obras redentoras não se perdesse nas almas. O perigo em que o pecado as colocava movia-a a pedir sua salvação com incomparável fervor. Sentia íntima e profunda dor de que Deus não fosse conhecido, adorado e servido por todas as criaturas. Esta pena era proporcionada ao conhecimento das razões que para isso havia, e que ela compreendia mais do que qualquer outra criatura. Pelas almas que não aceitavam a graça divina, sentia tanta amargura que chegou a chorar sangue. Nestas penas e solicitudes, nossa grande rainha ultrapassou sem medida os tormentos de todos os mártires do mundo. Maria e os discípulos. A grande senhora tratava com incomparável sabedoria e prudência a todos os discípulos que seguiam ao Senhor, e aos escolhidos para apóstolos tinha maior veneração e apreço. De todos, porém, velava como mãe e socorria como poderosa rainha, cuidando por sua alimentação e outras coisas necessárias à vida corporal. Quando não havia outro recurso, ordenava aos anjos que trouxessem alimento para eles e para algumas mulheres que os acompanhavam. Mas destes prodígios só lhes dava a entender o que convinha para confirmar-lhes a fé no Senhor. Para ajudá-los a progredir na vida espiritual, trabalhou a grande senhora mais do que se pode compreender, não só com orações contínuas e fervorosas, súplicas por eles, mas também com o exemplo, conselho e advertências. Deste modo os nutriu e criou como mãe e mestra prudentíssima. Quando os apóstolos e discípulos se encontravam com alguma dúvida, e tiveram muitas no começo, ou sentiam alguma oculta tentação, recorriam logo à grande senhora para serem esclarecidos e aliviados pela incomparável luz e caridade que nela resplandecia. Assim, dispunha o Senhor que ficassem inteiramente satisfeitos e consolados com a doçura das palavras de sua mãe, instruídos por sua sabedoria, submissos por sua humildade, moderados por sua modéstia. Naquele receptáculo do Espírito Santo encontraram reunidos todos os seus dons e graças. Por todos estes benefícios, pela vocação dos discípulos, pela conversão de qualquer alma, pela perseverança dos justos e por qualquer ato de virtude e graça, a Divina Senhora agradecia com novos cânticos e era para ela como um dia festivo. As mulheres que seguiam Jesus. Como dizem os evangelistas, algumas mulheres seguiam a Jesus durante sua pregação desde a Galiléia. São Mateus, São Marcos e São Lucas dizem que o acompanhavam algumas mulheres a quem o Senhor havia curado de possessão diabólica e de outras enfermidades. O mestre da vida não excluiu o sexo feminino de seu seguimento, imitação e doutrina. Desde o princípio de sua pregação foi seguido e servido por algumas mulheres. Assim dispôs sua divina sabedoria para que, entre outros fins, também sua Mãe Santíssima tivesse companheiras e andasse com maior decoro. Destas santas e piedosas mulheres tinha especial cuidado a nossa rainha. Depois de as reunir, instruir e catequizar, encaminhava-as aos sermões de seu Filho Santíssimo. Ainda que estivesse tão ilustrada na sabedoria e doutrina do Evangelho, escondia parte de seu grande privilégio e para instruí-las se valia sempre do que todos tinham ouvido seu filho pregar. A partir de suas palavras, fazia as exortações e práticas para estas mulheres e para outras muitas que em diferentes lugares a elas se dirigiam, quer antes, quer depois de ouvir o Salvador do mundo. Nem todas a seguiam, mas a Divina Mãe deixava-as bem instruídas na fé e nos mistérios que era necessário conhecerem.
Foram inumeráveis as mulheres que ela trouxe ao conhecimento de Cristo, ao caminho da eterna salvação e da perfeição evangélica. Os evangelistas falam apenas que algumas seguiam a Cristo, nosso Senhor, porque os outros pormenores não eram necessários ao seu intento. A grande Senhora instruía estas mulheres na fé e virtudes, não só por palavras, mas também com um exemplo. Ensinava-lhes a praticar a misericórdia, visitando enfermos, pobres, hospitais, encarcerados e aflitos, tratando com as próprias mãos os chagados, consolando os tristes, socorrendo os necessitados. Se fôssemos referir todos estes trabalhos da Mãe de Deus, teríamos que alongar muito esta história. Os milagres de Maria Santíssima. Também não foram escritos nos evangelhos e noutras obras eclesiásticas os inumeráveis e grandiosos milagres que nossa grande rainha realizou no tempo da pregação de Cristo, nosso Senhor. Só descreveram os de Jesus que convinham para a fé da Igreja e eram necessários para a sua fundação e confirmação. Só mais tarde seriam manifestadas as grandezas pessoais de sua Mãe Santíssima. Entretanto, segundo me foi dado a entender, é certo que não só fez muitas conversões milagrosas, como ressuscitou mortos, curou cegos e deu saúde a muitos. Isto era conveniente por muitas razões. Primeira, porque foi coadjutora da maior obra para o qual o Verbo do Eterno Pai se encarnou e veio ao mundo, a saber, a pregação e redenção. Por essa obra, abriu os tesouros de sua onipotência e bondade infinita, manifestadas através do Verbo feito homem e de sua digna mãe. A segunda razão é porque nestes prodígios foi glória para ambos haver semelhança entre mãe e filho, devendo ela atingir o máximo das graças e méritos correspondentes à sua dignidade e recompensa. Seu poder taumaturgo servia também de confirmação à doutrina e missão de seu Filho Santíssimo, e assim auxiliava seu ministério do modo mais excelente e eficaz. O fato de terem ficado ocultas estas maravilhas de Maria Santíssima foi disposição do Senhor e desejo da prudente mãe, que as realizava com tanta discrição e sabedoria, que toda a glória era dirigida ao Redentor, em cujo nome e poder eram feitas. No ensinar, seguia igual método. Não pregava publicamente em lugares próprios dos mestres e ministros da palavra divina. Não, pois não ignorava a Senhora que tal ofício não pertencia às mulheres, conforme Coríntios 14:34. Em palestras e conversações privadas, transmitia seus ensinamentos com celestial sabedoria, prudência e êxito. Por este modo, e mais suas orações, fez mais conversões do que todos os pregadores do mundo. Maria, coadjutora de Cristo. Isto se entenderá melhor sabendo que, além da virtude divina que possuíam suas palavras, conhecia o temperamento, as inclinações e costumes de todos, o tempo, disposições e momento mais oportuno para reduzi-los ao caminho da luz. A tudo isto, ainda acrescentava suas orações, súplicas e a doçura de suas prudentíssimas admoestações. Todos estes dons, governados pela ardentíssima caridade, com que desejava levar todas as almas ao Senhor e ao caminho da salvação, logicamente produziam atos grandiosos para iluminar, atrair e resgatar inumeráveis almas. Nada do que pedia ao Senhor lhe era negado, e nenhum de seus atos era inútil e com menor santidade do que lhe competia. Sendo a redenção a principal de todas as obras, sem dúvida, cooperou nela mais do que na vida mortal podemos compreender. Procedia a Divina Senhora com rara mansidão, qual pomba singelíssima, com extrema paciência e tolerância. Sobrelevava as imperfeições e rudeza dos novos fiéis, esclarecendo suas ignorâncias, pois era grande a multidão dos que a ela recorriam, quando decidiam abraçar a fé do Redentor. Mantinha sempre a grande serenidade de rainha, mas aliada a tão suave humildade, que só ela foi capaz de unir estas perfeições. Em sumo grau, à semelhança do mesmo Senhor, ambos tratavam a todos com tanta humanidade e simplicidade de perfeitíssima caridade, que ninguém pôde ter desculpa de não ter sido ensinado por tais mestres. Falavam, conviviam e comiam com os discípulos e as mulheres que o seguiam, conforme Mateus 9, 10, João 12, 2, Lucas 5, 29, 7, 36.
com a moderação conveniente, para que ninguém pudesse pensar que o Senhor não era verdadeiro homem, realmente filho de Maria Santíssima. Pela mesma razão, aceitava o Senhor participar de outros banquetes com tanta afabilidade como consta dos santos evangelhos. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Reverência à Palavra de Deus. Minha filha, acompanhando meu filho até a cruz, eu trabalhei realmente, mais do que pensam e sabem os mortais. E depois de sua morte não foram menores meus cuidados, como entenderás ao escrever a terceira parte de minha vida. Entre a fadiga dos meus trabalhos, porém, era de incomparável gozo para meu espírito ver o Verbo encarnado operando a salvação dos homens. Ia abrindo o livro fechado com os 7 selos dos mistérios ocultos de sua divindade e humanidade santíssima. O gênero humano não me deve menos pela alegria que eu sentia pelo bem de cada um, como pelo cuidado com que lhes procurava esse bem, pois tudo procedia de um mesmo amor. Neste amor quero que me imites, como frequentemente te admoesto. Ainda que não ouves corporalmente a voz, pregação e doutrina de meu Filho Santíssimo, podes imitar-me na reverência com que eu o ouvia. Ele te fala ao coração a mesma verdade e doutrina, e assim te ordeno que, ao reconheceres a voz de teu esposo e pastor, te ajoelhes com reverência para ouvi-la. Adora-o com ação de graças e grava suas palavras em teu peito. Se estiveres entre outras pessoas, onde não possas fazer atos externos, faze-os interiormente e obedece a tudo o que ouvires, como se estivesse presente a sua pregação. Assim como não terias sido feliz se a tivesses ouvido corporalmente sem a praticar, agora o serás se praticares o que ouves espiritualmente. Grande é a tua obrigação, porque grande é contigo a liberalíssima piedade e misericórdia do Altíssimo em minha. Não sejas de coração moroso e não permaneças indigente entre tantas riquezas da divina luz. Naturalidade da virtude. Ouvirás com reverência não apenas a voz interior do Senhor, mas também a seus ministros, sacerdotes e pregadores. A voz deles é o eco do Altíssimo Deus e canais por onde corre a sã doutrina de vida, brotada da fonte perene da verdade divina. Neles Deus fala e faz ressoar a voz de sua divina lei. Ouve-os com reverência todos os sacerdotes e ministros da pregação, sem jamais julgá-los e reparar em seus defeitos. Para ti sejam todos sábios e eloquentes, e em cada um ouvirás a Cristo, meu Filho e Senhor. Com isto ficarás advertida para não cair na louca ousadia dos mundanos, que com vaidade soberba odiosa aos olhos de Deus desprezam seus ministros e pregadores, porque não os acham conforme a sua satisfação e depravado gosto. Como não vão ouvir a verdade divina, só consideram as expressões e o estilo do pregador, como se a palavra de Deus não fosse o mais importante, simples e eficaz, conforme Hebreus 4:12, sem o adorno e argumentos apreciados pelo ouvido enfermo que os escuta. Não faças pouco caso deste aviso que eu te dou, e atende a todos quantos eu te der nesta história. Sendo tua mestra, quero instruir-te no pouco e no muito, no grande e no pequeno, pois agir em tudo com perfeição sempre é coisa grande. Igualmente, advirto a te mostrares igual com pobres e ricos, sem fazer diferença e acepção de pessoas. Esta é outra falta comum entre os filhos de Adão, e meu filho e eu a condenamos e reprovamos, quando nos mostramos a todos igualmente afáveis, dando preferência principalmente aos desprezados, aflitos e necessitados. A sabedoria humana considera a pessoa a ostentação mundana e não ao ser das almas e de suas virtudes. A prudência celeste, porém, olha em todas as imagens de Deus. Tampouco deves estranhar de que teu próximo perceba que sofres as imperfeições da natureza, pena do primeiro pecado, como são as enfermidades, o cansaço, a fome e outras necessidades.
Ocultar essas fragilidades às vezes pode ser hipocrisia e pouca humildade. Os amigos de Deus só devem temer o pecado e desejam antes morrer do que o cometer. Todas as outras deficiências não mancham a consciência, nem é necessário escondê-las. Não julgues ninguém para não seres julgado.